É uma palavra que eu venho cerca de 30 dias analisando e foi marcado um dia, mas um dia eu estava muito corrido, não trouxe ela. E hoje Deus, assim, de última hora, a gente não tinha planejado, quem pregaria hoje era o pastor Niles. E aí hoje Deus concedeu-me a graça, mais uma vez, de trazer algo relevante à situação que estamos vivendo, né? Nós estamos à beira de eleição, de decisão, né? Não falarei de política, nem indicarei candidato, mas trazer assim, mais em complemento, uma noção, né, para a gente do que está acontecendo com a nossa nação, com o nosso país, e qual o posicionamento da nossa vida como igreja, como cidadão, como nos posicionar diante dos fatos, diante das coisas que acontecem, qual o nosso lugar diante disso, né? Se fosse para dizer assim, aconselhar para voltar, eu aconselharia da seguinte forma. Quando teve a votação para o impeachment da Dilma, o pessoal ia lá na frente e falavam assim, pelo meu país, pela minha sogra, pelo meu gato, pelo meu cachorro, pelo avô do meu pai, fazer aquela coisa toda. Então eu aconselho você, quando chegar na urna, também você fazer mais ou menos igual a eles, pela minha família, pelo meu país, né, pelos meus filhos, né, está incluído na família, né, pelos princípios divinos. Aí você escolhe o candidato que estiver inserido nesse contexto, né? Pelo meu papagaio, pelo meu cachorro, sim. Faça isso também quando você vê, porque tem aí já um projeto de lei aí, por um rapaz aí, um deputado, que não precisa citar o nome dele, né? Relação afetiva entre qualquer seres, ou seja, pode ser com gato, com cachorro, com galinha, com papagaio, casamento, viu? Então já existe um projeto. Então é bom você também, na hora que for lá decidir, você falar pelo meu papagaio, pela minha cachorrinha Lulu. Então você decide o seu voto dessa forma. Isaías capítulo 6. Diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voavam poderosos serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eles diziam em alta voz uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremendo o som das suas vozes que chegou a sacudir o templo até os alicerces. E ele ficou cheio de fumaça. Então eu disse, chegou a minha hora, vou morrer, porque sou pecador. Sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, de agora em diante, a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios, os seus pecados foram perdoados. Então ouvi a voz do Senhor dizendo, quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá por nós? E eu respondi, eu irei, Senhor, envie-me. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso a gente canta essa música, a gente fala, eis-me aqui, envia-me a mim, para onde o Senhor mandar eu vou. E é muito legal quando a gente está cantando, mas nós precisamos realmente vivenciar um momento de impacto, de ouvir a voz de Deus falando conosco, né? A direção que Deus tem para dar na nossa vida. O profeta Isaías é chamado para profetizar cerca de 700 anos antes de Cristo. A gente não pode afirmar a maneira que ele morreu. Alguns dizem que ele morreu supostamente como os demais profetas, foi crucificado, foi cortado no meio, né? Uma das teses mais fortes é essa, que foi queimado, mas não se tem ainda como foi isso. Se sabe que ele foi perseguido, né? Mas que não sabemos como ele morreu. Ele foi chamado em uma época bem ruim na história de Judá, uma época bem difícil. Morre o rei Uzias, um homem bom, um homem amado por seu povo, um bom rei, né, de conquistas, um homem muito beneficiou a nação, um homem que investiu, inclusive naquele período, até na agricultura, um rei querido pelo povo, era o rei Uzias, né? Construiu fortalezas, trouxe novas armas para o povo de Judá, né, de encontro aos assírios nas guerras, ele preparou tudo isso, um homem que tinha estratégia, tinha planos, fez algumas bobagens, é claro,
né, como qualquer ser humano fez algumas bobagens, e dentre elas o orgulho matou esse cara. Abra sua Bíblia em 2º livro de Crônicas, capítulo 26. Você vê que o orgulho foi que fez com esse homem, o Uzias, que era o rei. 2º livro das Crônicas. Capítulo 26, o verso 16, diz assim na minha versão: No entanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, o seu orgulho provocou a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, o seu Deus, entrando no templo do Senhor, e ele mesmo queimou incenso sobre o altar. Papel não era dele, era dos sacerdotes, não era dele queimar incenso. Só que você vê que o orgulho, né, se tornou tão poderoso, Uzias, que fez isso. E aí ele foi acometido de uma lepra. Logo de imediato, se você ler os textos, você vai ver na testa dele surgiu uma lepra, e Uzias morre, inclusive, dessa lepra, em função da desobediência e movida pelo orgulho no coração de Uzias. Ficou leproso, vindo a morrer em função disso aí. Logo assim, no momento que fica leproso, ele deixa de ficar no reinado, de ficar dominando, porque a lepra era uma doença contagiosa. Então ele é separado agora, fica sem família, fica sem nada. Alguns dizem que ele estava governando meio que um certo mandato de prefeito que teve aqui na nossa cidade. Alguém governava por fora e outro tinha um mandato, né? Alguns dizem que isso acontecia com ele. Mas desde então, Uzias perdeu o seu domínio. Com a morte de Uzias, assume reis que não tinham compromisso com Deus, né? Acás, Manassés, reis que conduziam o povo à idolatria, reis que começaram a conduzir o povo a se desviar. Surge uma crise econômica nesse período também. Judá entra em crise por causa dos impostos abusivos, né? Altos impostos eram pagos a reis estrangeiros. Estavam negociando tudo, mas o dinheiro estava sendo jogado para fora. O povo trabalhava, tem alguma semelhança com a nossa vida, aquele que é empresário aqui está sabendo disso. O povo trabalhava, mas na hora que ia ver os lucros, que pagava a carga tributária, dinheiro sumia. Todo mês essa mesma história, né? Riquezas para uma minoria da população e miséria para muitos. O poder legislativo decretava leis injustas para negar a justiça aos pobres. Começavam a decretar, você vê que a coisa começou a fermentar mesmo, praticar tudo quanto humilhava a população. É tanto que Deus traz uma exortação para eles em Isaías capítulo 10, verso 1 e 2. Para ganhar tempo a gente não vai ler. Deus fala: eu estou vendo a injustiça que vós estáis praticando contra as viúvas, contra as órfãs, contra as crianças. Eu estou vendo isso e vou punir vocês por causa dessas coisas. Então eles vão criando decretos, criando lei. O povo se corrompe, não tem noção de moralidade. O povo chama ao certo errado e ao errado de certo, ao bem de mal e ao mal de bem, as trevas de luz e a luz de trevas. Aí você vê, você voltando aí o texto que nós iniciamos de Isaías 6, em Isaías 5, que antes do chamado de Isaías, Deus tem alguns ai aqui, ai do povo isso, ai do povo aquilo, ai dessa nação. Antes desse chamado, tem uma convicção da situação de como está corrompido esse povo. Em Isaías 5, o verso 20 diz assim: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que dizem que as trevas são luz e a luz trevas, que afirmam que o amargo é doce e o doce é amargo. Se a gente ficar pensando, tem algumas semelhanças com algumas coisas que estamos vivendo, as coisas que são naturais aos olhos das pessoas, aos olhos da palavra de Deus, são repugnantes. Ninguém aceita mais aquilo, né? E a comparação que ele faz assim, ele diz que esse povo aqui, ai desse povo, e esse povo está todo perdido. Chama luz treva, chama bem de mal, chama certo de errado, né? Está uma confusão terrível no que é noção, no que é moral, no que é família. Há uma confusão muito grande aqui já nesse contexto. Em Isaías 1, vá voltando um pouco sua Bíblia, no verso 13. Ou melhor, no verso 3. Deus faz uma comparação aqui muito pesada. Ele diz assim: o boi conhece o seu dono, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento. O meu povo nada compreende.
Ele está trazendo uma palavra meio dura para o povo dele, que se desviou dos caminhos, que está agora fazendo tudo errado, que não está enxergando nada. E ele está dizendo assim, o meu povo é pior do que um jumento. Não tem entendimento das coisas que estão acontecendo, não compreende as coisas que estão acontecendo. Tem uma historinha do jumento, alguns já devem ter ouvido, que o jumentinho que levou Jesus, quando Jesus teve a entrada triunfal, né? E ali teve aquela festa toda, né? Os ramos, Hosana nas alturas, uma grande festa, Jesus foi aplaudido. E terminou aquilo ali, o jumentinho foi para casa e foi conversar com a sua mãe e disse, mãe, eu estou tão feliz. O que foi, meu filho? Mãe, entrei na cidade, me aplaudiram, a cidade toda estava me esperando, foi aquela festa, mãe, eu nunca vi, eu não sabia que esse pessoal gostava tanto de mim, foi maravilhosa a entrada na cidade, palmas, jogaram flores em mim, foi maravilhoso. Tudo bem. Foi dormir, de manhã levantou-se o jumentinho, empolgado, disse, agora eu vou na cidade de novo, é legal ser aplaudido, né? E aí o jumentinho foi lá, e chegou lá e começou passando pela rua e ninguém olhava para ele. Entra numa rua, sai em outra rua, inclusive alguns jogaram pedra nele. O jumentinho chegou em casa acabado. Mãe, fui na rua hoje, mãe. E as pessoas não me conheceram, não bateram palmas para mim, não soltaram fogos, não gritaram, ainda jogaram pedra, me expulsaram da rua, mãe, eu estou triste. O que foi que aconteceu? A mãe disse assim, sabe, meu filho, naquele dia quando você foi, você estava levando Jesus. E sem Jesus, você é só um jumento. Então, às vezes, a gente está sem compreensão da vida, da história, da realidade, a gente está sem compreensão do que está acontecendo. E Jesus faz essa comparação meio assim, brincadeira, como diz o Carlos Duarte, Deus e Jesus são bem-humorados. E o povo de Judá, queridos, eram como filhos rebeldes, eram pior que um animal irracional. A maneira que estavam agindo era pior do que um animal irracional, né? Não viviam servindo a Deus de aparência, ofertavam, louvavam, adoravam, mas sem obediência a Deus. Mas estavam fazendo os seus cultos. A hipocrisia desenfreada naquele período. Né? Um povo que ora, um povo que jejuma por princípios divinos e, ao mesmo tempo, está orando para que pessoas que aprovam o aborto. Nós temos vivido isso em paralelo à situação do país. Eu vi o senador Malta, um vídeo dele, ele falando que entristece muito a vida cristã em alguns lugares, porque ele vê pessoas que estão orando, que estão jejuando pelo bem da família, estão jejuando pelo bem do país, estão jejuando pela uma série de coisas que são benéficas, né? A redução do índice de criminalidade, a segurança, a educação, a saúde. E, no entanto, eles levam para dentro das suas igrejas homens que são a favor de tudo o quanto eles estão orando. Homens que são a favor de aborto, homens que são a favor do casamento homossexual, homens que são a favor de liberar pessoas, né, que cometem crimes, e vão em lugares de povos de Deus, e são lá, essas mesmas pessoas que passaram a noite orando, são as mesmas pessoas que estão orando para que essas pessoas tenham um cargo, tenham um mandato. Isso aí. Então, que seja um representante da família brasileira. Então, há uma hipocrisia desenfreada aqui nesse período também. Mas aqui é um resumo do que estava acontecendo com o Judá. Aí eu peguei um pouquinho o que é o Brasil? Né? O maior país religioso do mundo. O Brasil. O Brasil é um país que católicos e espíritas estão na frente, em números, em crescimentos. Segundo uma pesquisa, o Brasil tem um grande crescimento de evangélicos também. Diz que cresce assustadoramente. O Brasil tem uma igreja evangélica que cresce. Eu não sei se eu exclamo ou se eu faço uma interrogação. Mas esse é o Brasil, é um país religioso. É um país que, se porventura se dizendo um país religioso, seria um país bem melhor. Mas é um país onde a classe mais desacreditada são os líderes políticos. Ninguém confia em política no Brasil. Ninguém confia, mesmo nos candidatos que se tem uma grande admiração, mesmo em candidatos se confia. Eu estava conversando com eles nesse instante lá em cima e falei com ele, rapaz, olha, a gente tem de acreditar unicamente em Deus como Senhor de todas as coisas. Porque esses candidatos que nós estamos falando agora, que têm de ir embora, foram eles mesmos que nós colocamos há 4 ou 8 anos atrás como que seriam os legais. Então, nada pode dizer ao contrário que coisas podem acontecer. O voto consciente é daquilo que estamos vendo, que temos a razão, sim, mas nunca voltar pensando que aquilo vai mudar. Se acontecer mudança, ela vem de Deus. Toda e qualquer mudança que acontecer, ela vem unicamente de Deus.
Aqueles que foram eleitos para governar e julgar estão envolvidos em esquemas de corrupção, roubando dinheiro que deveriam ser investidos na necessidade da população, tipo saúde, educação, moradia e segurança. Isso é o Brasil. A maioria dos governantes não conhece a Deus e negam com suas práticas, mesmo aqueles que frequentam igrejas evangélicas. O país tornou-se escravo, dependente e acorrentado pelo capital estrangeiro a uma dívida externa que só se vem pagando juros com dividendos colhidos da nação. Essa é a sua nação hoje. É um país endividado. Mensalões, milhões desviados para paraísos fiscais. Campeão mundial de consumo de cachaça. O Brasil. O narcotráfico dita as leis, sensualidade desenfreada, sexo sem pudor, no meio da rua, em qualquer lugar. País da maior parada gay do planeta. Milhões de abortos criminosos por ano. Somos conhecidos como o país do carnaval. País da cachaça, dos megas estádios de futebol, do samba, da desonestidade, da mentira, das mães adolescentes, do crime organizado, do sequestro criminoso. E não estou falando tudo, e nem expondo exagero. O Brasil é o país que adora um ídolo pescado no rio Paraíba do Sul, com sua padroeira e protetora. O Brasil tem isso com ele. Ele tem um ídolo que foi encontrado em um rio, e esse ídolo que foi encontrado no rio é a protetora do Brasil. A situação de Judá, queridos, e a situação do Brasil tem muita semelhança. A situação que estamos vivendo hoje. Deus está chamando pessoas como Isaías, pessoas que precisam passar por um processo de purificação, porque Deus não usa as pessoas, Ele chama, mas Ele não usa as pessoas sem que antes haja purificação, não é de imediato. Deus está chamando pessoas para Ele prepará-la e enviar para transmitir uma mensagem a este povo. Existe um processo no chamado, por isso que eu disse, talvez alguns estão dizendo, eis-me aqui, mas envia-me a mim, surge bem depois. No caso de Isaías, eu não tenho base para dizer que aconteceu depois, foi de imediato, as coisas foram acontecendo. Mas mesmo no acontecimento dele, houve um processo. Houve um processo de entendimento. O primeiro processo que eu chamo foi o processo de revelação. O processo de um Deus reinando. Diz que no ano em que morreu o rei Uzias, no ano que a cidade Judá está sem rei, o rei bom morreu, a cidade está de luto porque o rei é bom. No ano que está todo mundo com a cabeça baixa, diz que ele tem a revelação dos céus, ele vê Deus. E ver Deus na posição mais elevada, é bem possível que Deus esteja dizendo, olha Isaías, olha para cá. O rei morre, mas aqui tem um rei que subsiste eternamente. O reinado se corrompe, mas aqui tem um rei e um reinado que não se corrompe. Tem jeito, Isaías. É bem possível que Deus esteja mostrando para ele a visão do reino, a visão dos céus para ele, mostrando, olha Isaías, essas coisas estão acontecendo aí, mas eu estou no controle. Eu chamo aqui de Deus reinando, controle absoluto. Lembrei até de um filme. Deus reinando, Deus está no controle absoluto sobre as coisas. As coisas não estão acontecendo por acaso, querido. As pessoas, eu, você, um dia iremos prestar conta diante de Deus, a Bíblia descreve isso. Salomão diz, quando ele termina seu livro de Eclesiastes, ele falando das grandezas, de tudo que viveu, e ele falou que tudo é vaidade, ele termina seu livro lá no capítulo 12, dizendo que tudo que se tem visto, a soma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Ele é de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. E essa palavra é para gerar temor no coração daqueles que estão vivendo, no meu coração e no seu coração daquilo que vamos fazendo. Deus não é pego de surpresa, querido. Deus não é pego de surpresa e diz, quem são? Nós somos pegos de surpresa, porque nós não temos todo o conhecimento. Mas Deus não é pego de surpresa, Ele está no controle. Não importa a fúria do dragão, porque no início era uma serpente, né? Quando a gente começa a ler no Gênesis, a gente lê que foi uma serpente. Quando a gente vai ler o Apocalipse, diz que tem um grande dragão. Então a serpente já cresceu muito de lá para cá, certo? Não importa a fúria do dragão, Deus reina. Não importa os projetos que são lançados. Outro dia minha esposa falou recentemente, disse, o projeto tal, porque a internet ela enche, né, o WhatsApp ela enche de projetos, alguns verdadeiros, outro povo cria, um negócio terrível. Né? Até a gente fica sem querer acreditar em coisas que são verdadeiras, desde quando a gente pesquisa primeiro. É porque tem um projeto tal. Eu falei, olha, nosso coração não deve temer as más notícias. Um projeto é só um projeto. As eleições estão às portas.
Projetos para ser aprovado vai depender de quem as pessoas vão eleger. Eles não estão sendo aprovados. Ele pode fazer o projeto que ele quiser fazer, mas se Deus colocar as mãos, nenhum projeto passa, porque a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. A última palavra para a nossa nação não é humana, a última palavra para a nossa nação, especificamente para a nossa vida, é divina. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Aconteça o que acontecer. Não se desespere. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo da sua cabeça pode cair sem que Ele permita. Deus não perdeu o controle, não. Ele reina, Ele governa, Ele domina sobre todas as coisas. E no seu governo, Ele é um governo de santidade, Ele é santo, Ele é adorado por anjos. Quando a Bíblia diz santo, ela define, enfatiza. Ela diz santo, 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 ela coloca no grau superlativo. Deus é majestoso. Ele é glorioso. Ninguém jamais pode ver a Deus. Ele habita aqui, no nosso meio. Deus está aqui presente conosco. Deus é santo. Mas não basta apenas eu ter essa visão para Isaías, ela ficava uma visão limitada para o próximo passo. Diz o texto que Isaías, quando viu toda essa glória, diz que ele fala assim, vou morrer, ver a glória de Deus. E ele começa agora a falar de si, ele fala, ai de mim. Ai de mim. E ele começa a ver, porque o capítulo 5 é cheio de ai. O capítulo 5 ele vem trazendo, dentro da visão pessoal que ele tem aos olhos de Deus, o capítulo 5 ele vem distribuindo os ais. Ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos injustos, ai dos corrompidos moralmente, ai dos soberbos, ai dos farristas. Mas agora, quando vê o Senhor, que Isaías está falando no capítulo 5, ai desse, ai daquele, e perereu, parará, parará, quando ele vê o Senhor. Ele olha para dentro dele e diz, ai de mim. Ai de mim. Sabe por quê? Porque diante de Deus, nossa máscara cai. Toda vez que nós nos depararmos diante de Deus, nossa máscara cai. Toda vez que nos depararmos diante de Deus, que nos quebrantarmos diante dele, a presença de Deus vai limpar e purificar nossa vida. Às vezes as pessoas estão com o coração duro. Pastor Russell Shedd diz que o pecado da igreja hoje é a dureza do coração. O pecado de Judá era a dureza do coração. Deus estava mostrando. É a falta de quebrantamento. É a ausência de choro pelo pecado. Tanto o pecado próprio quanto o pecado da nação. Isaías chora e ele vê duas coisas. Ele fala, ai de mim. E ele fala, eu habito no meio de um povo igualzinho. Um povo que está fazendo as mesmas coisas que eu. Um povo que tem o mesmo destino que eu. E aí agora gera, me parece, uma ânsia, um desespero, e diz, e agora? O que é que eu faço? Eu não sei como você vê a situação do país, não sei como você irá ouvir os jornais, não sei como você está vendo, não sei se você está vendo as eleições como uma coisa comum. Aconteça o que acontecer. Mas não é possível que não haja um quebrantamento e um choro por uma nação. Se a gente descuidar um pouquinho, alguns vão se desviar do caminho do Senhor. Muitos que estão aqui para se aliviar de alguma carga que pode vir sobre o país, sobre a nação, estão indo embora para outros países. Não sei se como é que você olha isso, quando você olha para a sua casa e vê o que suas crianças estão submetidos, o que as crianças dos seus vizinhos estão submetidos. Eu vou trazer para mais perto o que as crianças do Videirinha Kids estão sujeitos a ficarem submetidos. Não sei se isso tira a lágrima dos seus olhos. Não sei se isso tira momento de oração. Não sei se isso tira, no mínimo, uma preocupação. Eu não sei como é que está você. Mas o desejo que eu tenho é que você tenha um ai de você nessa noite. É que você se confronte consigo mesmo nessa noite e diga, ai de mim, que vou perecendo. Precisamos ter uma visão de profunda angústia pelo nosso pecado. Precisamos ter uma visão mais profunda. Este ai de Isaías é um ai de dor, de lamento, de tristeza profunda. Ele não chora apenas as consequências do seu pecado, mas ele lamenta porque seus lábios são impuros.
Só quem tem um verdadeiro encontro com Deus consegue enxergar a malignidade do seu pecado. Quanto mais perto de Deus, mais pecador me vejo. É automático, porque Ele é santo. E a santidade dele se revelando é para nos limpar e para nos purificar. Precisamos ter uma visão do pecado que nos rodeia. Ver as coisas que estão por perto acontecendo na nossa vida. E a partir daí, queridos, a partir de eu ter uma visão dos céus, ter uma visão de mim mesmo, ter uma visão do mundo, há um desafio na minha frente. Há um chamado. Quem há de ir por nós? É um texto que vem até, inclusive, tratando da Trindade. Quem há de ir por nós, Pai, Filho e Espírito Santo? Quem há de intervir por nós? A situação é caótica. Como foi dito por Bianca aqui na sua ministração, a situação do país é caótica. Mas quem há de ir por nós? Deus está procurando quem há que ir. O envio de Deus nunca precede a restauração espiritual. Deus chama, há restauração espiritual, há uma prontidão, há um desafio na nossa frente. Deus chama, restaura e envia. Ministério só depois que Isaías viu a Deus foi perdoado e que pôde ouvir o desafio de Deus para fazer a sua obra. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Mas tem coisas na nossa vida que precisa ser tocado, talvez seja com fogo mesmo. Talvez seja com brasa viva tirada do altar com atenaz, aquele tipo um alicate, alguma coisa para pegar. Talvez seja necessário mesmo que anjos do céu desça para parar a gente. Para parar algumas ações da nossa vida, para abrir os nossos olhos, para tocar nos nossos lábios, para tocar nas nossas mãos. Porque as mãos de Deus na terra é a igreja. Os pés de Deus na terra é a igreja. A boca de Deus na terra é a igreja. E se a igreja não anda, se a igreja não tem ação, se a igreja não fala, o mundo toma conta. Se nós não nos pronunciar, o mundo toma conta. Toma conta o quê? Toma conta da cidade, toma conta da nossa casa, toma conta dos nossos filhos. Se nós nos calarmos. Há um desafio. Precisa ter a disposição de atender o chamado, a disposição de sair do lugar. Isaías está em um lugar, mas ele diz, envia-me a mim, ou seja, eu estou disposto a sair de onde eu estou. Talvez você está aqui nessa noite, mas não está disposto a sair do seu lugar. Talvez você diga, não, onde eu estou está muito cômodo. Isaías, quando diz, envia-me a mim, também é uma posição disposto a ser conduzido. Ele não tem a percepção clara para onde vai e o que fazer. Ele diz, envia-me a mim. Ou seja, eu quero ser enviado. Eu não quero ser lá colocado porque eu escolhi. Eu não quero ser um líder de conexão porque eu escolhi, porque é bonitinho. Eu quero ser um líder nem na conexão, que eu gosto dela, que eu sou mais agradável com as pessoas. Não, eu quero ser enviado. Não sei se você está disposto a isso. Disposição de ser enviado é a disposição de ser conduzido, de ser guiado, de ser orientado, de ser colocado em algum lugar específico, um propósito específico de fazer alguma coisa. Não é aquilo que está no seu coração, é aquilo que está no coração de Deus. Envia-me a mim. Disposição para servir conforme Deus ordena. Uma missionária, ao ser chamada, ela disse o seguinte, eu não recebi um chamado, eu obedeci uma ordem. A gente fica fazendo confusão entre receber, o meu chamado, o meu chamado. Evangelizar não é um chamado, é uma ordem. Eu tenho um chamado para evangelizar. Evangelizar é um ministério geral da igreja. Existem ministérios específicos que é em cima de dons e talentos de cada um. Cada um é capacitado em uma área. Mas o evangelismo, não existe isso, é geral. Ide por todo o mundo, imperativo, e pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eu não tenho a obrigação que as pessoas creiam. Mas a ordem que foi me dada foi de pregar. Se vão crer ou não, não me compete. Mas eu tenho essa ordem. Então o meu chamado, não é simplesmente eu não recebi um chamado, eu recebi uma ordem de Deus, uma orientação, uma direção vinda da parte de Deus. Isaías se coloca nas mãos de Deus. O fogo começou a arder em seu peito. A brasa havia queimado em seus lábios. Ele se levantou, ele se dispôs, ele atendeu, denunciou o pecado do povo, apontou com firmeza as demandas do rei Acaz, atacou a exploração dos pobres, denunciou a ganância insaciável dos ricos, denunciou a religião sem vida. O chamado dele foi cumprido. Se aproxima aí as eleições, queridos. Iremos colocar pessoas para governar a nação. Qual o seu papel na família? Talvez você precise começar nessa noite dando um eis-me aqui para o seu papel na família, você pai e você mãe.
Qual o seu papel na família? O que você vai dizer hoje diante de Deus? Eis-me aqui para corrigir meus filhos. O que você vai dizer hoje diante do Senhor? Eis-me aqui para não permitir que Satanás pegue meus filhos na saída de casa. O que você tem de dizer hoje? Eis-me aqui na sua família. Qual o seu papel no seu trabalho? Quando você olha para um lado, você sente aquela dor de Isaías, ai de mim, que vou perecendo no mundo, juntamente com pessoas que estão vivendo igual a mim. Qual o seu papel na sua comunidade? Qual o seu eis-me aqui na comunidade? Qual o serviço que você está disposto a fazer, a chegar para o seu líder, a mencionar dizendo, eu vi Deus, aleluia. O Senhor curou meu coração, o Senhor perdoou os meus pecados, e eu estou vendo a necessidade que tem, eis-me aqui, estou disponível, envia-me a mim. Como está essa situação sua? Qual o seu papel na sua nação? Naquele dia, Deus achou Isaías. Hoje Ele achou a mim e a você, para decidirmos deixar de ser senhores das nossas vidas e obedecer ao chamado que nos fez e reafirma nesta noite. Eis-me aqui. Envia-me a mim. O que deixou de ser feito? Eu não sei quantos ai aqui você pode dar nessa noite. Quantos ai você pode proferir nessa noite? Ai de mim, que deixei de cumprir tantas as coisas que Deus me incumbiu de fazer. Ai de mim. Não sei quantos ai você vai dar aqui nessa noite. Eis-me aqui. Semana passada, na quinta-feira, nós apresentamos aqui Maico e Cris. Alguns dias vem conversando e Maico disse que teve um momento que foi jogado no gasofilácio, mas Maico é casado com Cris, neném nasceu agora. E tive um momento de conversa com eles e eles lá, e eles, né? Ele muito firme, ela ainda claro e normal no sentimento, como é que eu faço isso? E ele disse, não quero resposta nenhuma não, estou só conversando, não precisa responder nada. Não deu 15 dias, querido. Quando se tem uma visão do céu, se diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas vou deixar tudo para trás? Não, vou seguir para frente, vou servir ao Senhor. E muitas outras pessoas aqui, eu estou citando esse exemplo, porque é um exemplo, né, que aconteceu novo, coisa nova. Mas para que é que você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, eis-me aqui? Será que ela pode se completar nessa noite? Envia-me a mim. Será que é disso mesmo que está precisando? Ou será que ela vai ficar só no eis-me aqui, mas eis-me aqui, mas eis-me aqui agora não, eis-me aqui não é muito bem isso que eu quero? E Deus não está falando com você ainda. Será que essa também não seja a noite de pessoas que vieram aqui e precisam dizer, eis-me aqui, entregar minha vida para Jesus? Aleluia. Eis-me aqui porque eu percebi, eu tive uma visão dos céus, existe um Deus controlando todas as coisas. Eis-me aqui à disposição de Deus para servi-lo. Eu convido você a se colocar de pé. O futuro da nossa nação está nas mãos de Deus. O futuro da igreja, a igreja já conhece. A nossa pátria não é aqui. Nós não somos deste mundo. A nossa passagem aqui é temporária. A vida é um sopro. Qualquer dia desse, pode ser hoje, o Senhor, Nova Jerusalém, tchau, tchau. A vida aqui é passageira. As pessoas lá fora, elas não têm a visão, esse entendimento, que a vida aqui é passageira, mas que há uma eternidade prometida por Deus. Então o futuro da minha vida e da sua vida não está aqui. A Bíblia diz, se esperarmos em Cristo apenas nas coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Tudo, mesmo tudo quer dizer coisas boas sim,
Mas se a nossa esperança estiver firmada apenas nessas coisas, apenas se o nosso candidato for eleito, se aquele candidato que nós julgamos ser melhor, mas que nem sabemos que é, já apanhamos tanto que não sabemos, julgamos ser o melhor, vai mudar o Brasil, vai mudar a nação, não muda, e não muda em 4 anos. Não muda e não muda em 4 anos. O que Deus quer chamar é uma igreja comprometida com a palavra dele. É um povo comprometido com ele. O que Deus é, ele é a nossa única esperança. O que eu, como você, sabendo que Deus é a única esperança, precisamos entender. Em qualquer circunstância, nas mais desfavoráveis possíveis, Deus está no controle. Deus está no controle. Até naquele momento que você diz, eu não sei onde está Deus. Tem coisas acontecendo na minha vida que eu não sei onde está Deus. Deus está no controle. Deus está no controle. Você só precisa dar um passo de fé e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez ele não precisa mandar você para Miguel Colmon, não, queridos. Nem para a China, nem para o Japão. É um eis-me aqui para servir aqui. Só que ele não vai puxar você pelos braços, não. Não vai puxar, não. Ele vai puxar você, como faz agora, pela palavra. Se você quer vir até o Senhor, sai do seu lugar. Se você quer dizer mais uma vez, quer dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero me render ao Senhor. Sai do seu lugar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Fala, o Senhor falou comigo, falou ao meu coração. Eu quero tomar essa decisão nessa noite. É uma decisão de estar disponível a servir a Deus, de colocar a minha vida à disposição do Senhor. Talvez você diga, não, eu estou servindo a Deus já há tanto tempo. Sim, envia-me a mim. Talvez tenha alguma coisa dura no seu coração. Você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Também sai do seu lugar. Venha, eis-me aqui. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Os irmãos chegam um pouco para frente, por favor. Gostaria de chamar a Cláudia aqui, por favor. Eis-me aqui, Senhor. Essa é a palavra dessa noite para você, querido. Eis-me aqui. Você não tem outra frase a dizer diante de Deus. Tem de começar com essa. Eis-me aqui, Senhor. Muda a minha vida. Desce lá com o anjo. Assim que Cláudio for tocando na cabeça. Sinta como se fosse um anjo de Deus tocando em você, queimando. Se há pecado, sendo perdoado em nome de Jesus. Se há um mal, se há uma doença sendo curada em nome de Jesus. Se a alma está ferida, que desça a cura dos céus agora sobre você em nome de Jesus. Que o seu clamor nessa noite seja, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, muda a minha vida. Aleluia. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Coloque a mão no seu coração. Louvado seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade. Nunca houve nem haverá um Deus semelhante a ti. Um Deus que se compadece. Aleluia. Aqui estão, Pai, essas vidas que estão dizendo nessa noite, eis-me aqui, Senhor. Cura minha alma. Eis-me aqui, Senhor. Perdoa os meus pecados. Eis-me aqui, Senhor. Direciona a minha vida. Eu ouvi o chamado, agora eu quero ir. Essas pessoas estão dizendo muitas coisas para o Senhor nessa hora. Usa, Pai. O que eu te peço agora é que o Senhor use a minha vida. Usa a vida de cada pai aqui, de cada marido, de cada mãe, de cada esposa. Usa para dar o eis-me aqui na família, para quem sabe sentarem hoje à noite na mesa e falar, eis-me aqui como sacerdote desta casa. Eis-me aqui como intercessora deste lar. Eis-me aqui para fechar toda e qualquer brecha, para que Satanás não coloque nenhum dedo na minha casa, na minha família. Eis-me aqui, Senhor, à disposição do Senhor. Envia-me a mim. Faz assim, Senhor, na vida destes amados que se derramaram diante do Senhor, entregando a vida a Ti, dispostos unicamente a servir a Ti. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Não sei se o ministério vai encerrar com alguma canção.